rapidez, metodologia, material didático, tudo a um custo-benefício excelente. Meu amigo Nélio Vanderlei, boa tarde, satisfação. Boa tarde, VG. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso. Você que é um dos maiores especialistas em combustível desse país, consultor, tem consultorias em todos os estados, no Brasil afora, trabalhou em distribuidora, nas maiores do país. A gente vai falar sobre toda essa complexidade que envolve esses aumentos de combustível, esse aumento absurdo de combustível, essa defasagem que ainda diz que a Petrobras está segurando, a diferença do que teria que estar hoje para que está nas bombas, da criminalização, mais uma vez, do dono dos postos de gasolina, como se eles fossem o causador disso tudo. Então, após o intervalo, a gente vai conversar com o Nélio Vanderlei sobre o projeto que está na Câmara e no Senado, sobre esse auxílio aí, projetos, não são dois, sobre esse auxílio que o governo federal teria para subsidiar a galera que trabalha que depende do combustível para trabalhar. Então, daqui a pouco, a gente fala com o Nélio Vanderlei. Eu queria agradecer a Léo e ao pessoal do SESC, que trouxeram aqui umas pipocas doces, convites para o projeto cultural. Afinal de contas, o SESC está lançando aí, vai lançar mais de R$500 milhões em editais de incentivo à produção cultural em 2022, através do sistema Fé Comércio. R$500 mil serão oferecidos aí para incentivo à produção cultural este ano, Flavinha, no Rio Grande do Norte. Léo, obrigado, meu irmão. O VG, você fez esse registro, me permita fazer aqui do registro rápido também. Um aqui no Colégio SEI, né, que pelos seus 30 anos, e o outro a Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Norte, seus 45 anos, que também registraram e reconhecendo o trabalho da imprensa em toda a sua história. Ok, na volta a gente fala com o Nélio Vanderlei e vamos adentrar em política. Afinal de contas, as coisas estão andando em alta velocidade. Estamos apresentando Meio-Dia RN. Vamos apresentar Meio-Dia RN. Olha, 12 horas e 41 minutos, estamos de volta. Vamos falar de combustível e depois de política. E o presidente da Rússia fez um comentário agora que a Rússia e Belarus se beneficiarão das sanções ocidentais. Isso é um jogo de estratégia de comunicação. Óbvio que não se beneficiará. Tem como. Agora, se ele colocar em cabo aí o calote que ele vai dar no Ocidente e deixar de pagar todos os compromissos que a Rússia tem com o Ocidente, aí é uma pancada mesmo, viu? É uma pancada. Nélio, bora lá, Nélio? Satisfação mais uma vez recebê-lo. Nélio, eu queria começar o seguinte. Há muitos anos atrás, muitos anos, quase 4 décadas, o Brasil criou no mundo o pró-álcool. Sim. Que depois virou etanol. Porque, de fato, quem está na ponta da linha, o brasileiro que está na ponta da linha, nunca foi totalmente beneficiado com isso. Por exemplo, quando vem uns aumentos desses, o álcool seria uma saída. Sim. Aí a gente pega a produção do ano passado, foi menor. O álcool produzido não atende. Fora que a gasolina nossa já tem 30 e tantos % de álcool, não é isso? 27%. 27% de álcool. A Premium, a Podium, tem 25%. A comum e a aditivada são 27%. Então, essa é a primeira pergunta. Por que a gente não tira diretamente proveito disso? Tá, tem 2 fatores aí. Quando você trata de etanol, você fala de agricultura. E a agricultura, a cana-de-açúcar, ela é sazonal. Então, a usina, ela moe durante um período e depois ela para porque acabou o produto. Ela tirou todo. Então, a usina para. Já tem o etanol de milho, que a safra é contínua. Então, não para, porque tem a safrinha. Então, o Brasil já está evoluindo para esse ponto aqui, que já tem 10% da produção de etanol do Brasil já é de etanol de milho. Isso está crescendo muito. E as usinas de cana-de-açúcar, as novas estão se transformando em flex, ou seja, ela pode trabalhar com cana-de-açúcar e ela pode
também trabalhar com etanol de milho. Então, isso está mudando o jogo no Brasil. Por quê? Porque se você não tem um produto suficiente para atender a demanda que vier, você tem que graduar o preço, senão chega um ponto que você vende tudo e fica sem um produto, o que é pior. A outra pergunta, o governo federal quebrou aí a cadeia, dizendo que as usinas podem vender algo direto para os postos, não é isso? Sim. Sendo que o que é que acontece? Você que está me escutando e não sabe. Existem grandes players no mercado que pegam essas grandes usinas, ou as usinas têm rede de distribuidoras, que esse álcool não consegue sair direto da usina para o posto. Por quê? Porque o cara que é um grande player, Walter, ele chega para a usina e compra antecipadamente toda a produção. E quando a usina produz o etanol, o álcool, já tem dono, que é o repassador, que é o distribuidor. É isso, Nélio? Isso. Existem alguns contratos da usina, ela tem dois tipos de contrato. Ela tem um contrato que ela firma com grandes empresas, que aí são distribuidoras, são grandes atacadistas no ramo, que eles vão lá e compram antecipadamente. Por quê? Porque a usina precisa de capital também para gerir a máquina dela. Ela tem que garantir que ela tenha sobrevivência. E ela fica com a parte da venda spot. O que é venda spot? É a venda varejinho, esporádica, que vai lá, compra e paga. Essa flexibilização que o Brasil fez foi muito positiva e no Rio Grande do Norte funciona. Nós temos 3 usinas funcionando no Rio Grande do Norte que vende direto ao revendedor, ao posto de gasolina. Na verdade, das 3 usinas, 2 vendem. Uma está sem produto, que acabou a safra dela. Então, assim, isso funciona no Rio Grande do Norte. E no Brasil? Não. Nem todo o estado da Alagoas funciona, mas no Centro-Sul isso não pegou. Porque, não sei explicar, mas é verdade que aqui chegou a bomba e chegou ao consumidor, porque quem comprou no preço diferenciado repassou o seu preço. Tanto é que hoje a diferença do etanol na bomba hoje está bem diferente da gasolina, está bem distante. Agora, se esse preço vai ser mantido pelo usineiro ou não, a gente só vai saber. Apesar que o etanol, a queima é mais rápido e consome mais, né? Consome mais. Então, a proporção hoje que se usa é 70%, que isso aí está defasado. Por quê? Foi feito esse estudo enquanto o percentual de etanol unido na gasolina era 18%. O etanol consome 30% a mais do que a gasolina, é isso? A paridade é 70% hoje. Mas isso, existem estudos que hoje seria 80%. Então, vamos lá. Se o etanol tiver mais de 30% mais barato do que a gasolina, vale a pena o etanol. Vale a pena o etanol. Se tiver menos de 30% na diferença do preço de gasolina e etanol, não vale a pena. Não vale a pena. E tem outra coisa, gente, não é só o preço. O preço é um apelo muito forte. Mas quem tem uma capacidade financeira, hoje, você colocar um produto no seu tanque, no seu carro, que seja um produto ecológico, que gere emprego no campo, que seja reciclado, que aquele produto ele vira energia, o bagaço da cana vira energia hoje, não se perde mais nada na cana-de-açúcar. Então, eu coloco etanol no meu carro. Por quê? Porque eu tenho consciência ecológica para fazer esse trabalho. Nem todo mundo tem. Nélio, a Petrobras anunciou o aumento ontem 25% de diesel e 18% de gasolina. E já anunciou ao mercado que esse preço continua represado. Que se tivesse que repassar tudo, seria bem maior. É isto? É isso. Faziam há 57 dias que não havia reajuste. Não havia aumento de combustíveis. E existe, eu estava ouvindo especialistas ontem na área, e o comentário era que a Petrobras estava segurando sim o preço durante esse tempo, por questões políticas. Havia uma pressão política para segurar o máximo que desse. Agora não deu, e o preço, de fato, continua. E aí, Nélio, qual é a situação? Nélio, só para você dar a resposta mais completa, ora, se nos últimos praticamente 3 semanas, 4 semanas, até 30 dias, nós vimos que era do dólar. O dólar estava aí a 5,40, chegou até um pouco abaixo de 5, depois ficou em torno de 5 alguma coisa. Caiu 9%. Está 5,1 hoje. Isso. Então, quer dizer, em torno de 5 reais. Ele caiu quase 40 centavos por dólar. Tá certo? Então, pergunto a você, estava represado como? A única modificação que temos do quadro nos últimos 30 dias é a guerra da Ucrânia, com o que realmente fez disparar o preço do barril, tá certo? Mas em relação ao dólar, esse represamento não teria acontecido. Você fez uma colocação muito importante. O dólar, ele é uma moeda de proteção. Quando a bolsa cai, o dólar dispara. Quando a bolsa sobe, o dólar cai. Eu acompanho isso diariamente. E hoje, a bolsa está subindo. A bolsa bateu 102, hoje ela está 113. Eu posso até olhar aqui para dizer quanto é que está preciso agora, mas está em 113, 115 mil pontos. Então,
Subiu a bolsa, é a fuga do dólar para a bolsa. E o inverso é verdadeiro. Quando a bolsa está caindo, vai todo mundo para o dólar. Aí, como a dólar está indo para o ouro. Exato, mas é assim que funciona. Tá? Hoje, BG, para lhe responder com mais precisão, a gente tem um canal que é Nortear Petro, que ela dá exatamente como é que está agora a paridade do Brasil versus o mercado internacional por todas as bases que tem hoje no Brasil. Então, agora, nesse minuto, a defasagem é 35 centavos no diesel, aqui mais barato do que o mercado exterior, e 41 centavos na gasolina. Então, hoje, se a gente fosse equiparar o mercado nacional com o mercado exterior, na média, o diesel está mais barato quanto aqui? Aqui está 34 centavos no diesel e 41 centavos na gasolina. Quer dizer, se fosse acompanhar lá fora, teria que aumentar em média 40 centavos diesel e gasolina. Isso. E agora tem um detalhe. A refinaria lá de Salvador, ela é privatizada. Ela está menor, porque ela repassou os custos dela, que a Petrobras não passou. Então, aqui a Clara Camarão já foi vendida e vai ser privatizada já. Então, daqui a pouco a gente vai ser igual a Salvador. O que é que você está querendo dizer? Vamos lá. Que as refinarias privatizadas, no caso da Bahia já foi. Já foi. E a Clara Camarão já foi, mas ainda não foi assumida pelo grupo que comprou. Leva uns 4 meses. Ela repassa o aumento de acordo com a média mundial. É isso? Todas as refinarias do Brasil, elas pagam preço de petróleo Brent internacional. Não tem E ela não tem por que subsidiar. Inclusive a da Petrobras. Agora, se existe uma ordem para vender por um preço sem majorar com preço internacional, a decisão interna da empresa. Ela vai dar prejuízo na refinaria, ela vai ganhar na venda do petróleo. Ponto. E ela vai exportar e vai ganhar. Mas é assim que funciona a brincadeira. E na Bahia hoje está 18 centavos a menor no diesel e 10 centavos na gasolina. Você vê que lá está mais alinhado. Isso aqui não é nem fato de aumentar preço, porque está na flutuação. Significa dizer que o combustível na Bahia percentualmente está mais caro do que aqui. Está mais caro do que aqui. E teve pior. Por quê? Na Bahia ainda tem um agravante, porque não foi congelado lá em outubro o PMPF. A Bahia tem uma lei lá que é PMPF ou MVA, o que for mais caro. Então, o nosso ouvinte, o que é isso PMPF, é uma alíquota de você cobrar o preço do imposto, do ICMS. Você cobra pelo PMPF ou pelo MVA, que são duas contas diferentes, de índices diferentes. E ele cobra lá pelo MVA, que é o mais caro. Estava uma diferença lá que a Bahia reduziu essa semana de 60 centavos, para você ter uma ideia. O consumidor estava pagando a mais de imposto desnecessariamente. Nélio, o que as pessoas ficam muito indignadas, e eu não sei explicar isso, o sindicato, inclusive, soltou uma nota ontem. Aliás, o sindicato vem soltando nota há muito tempo reclamando dos preços do aumento de combustível, porque, segundo o sindicato, o sentimento que eu vejo é que quem leva a culpa apenas é o dono do posto. O sentimento é esse? Fato. Ninguém vai para frente da Petrobras, das refinarias, bater lata, reclamar, buzinaço, mas o dono do posto é sempre quem paga a conta. E eles soltam essas notas, mas ninguém acredita no dono do posto. Isso se deve aqui. Dar um exemplo aqui bem claro. A refinaria da Bahia teve aumento lá, independente do resto do Brasil, da Petrobras. Não foi ninguém lá dizer, ei, por que você subiu? Por que os outros subiram? Porque a Petrobras subiu, você subiu. Ninguém, nenhum órgão público eu não vi na televisão, em hora nenhuma, dizer, não, vamos aqui, pelo menos explique. Aí a refinaria pode passar mais alto. Tá? A distribuidora, que por sua vez recebe um monte de aumentos, ela repassa. Você tem uma ideia? O Brasil, 25% do diesel que é vendido aqui no Brasil, ele é importado. E a Petrobras largou a mão, disse, eu não importo mais, quem quiser que pegue o seu. Com isso, as companhias se obrigam a comprar. Todas elas que compraram pagaram mais caro e repassaram os preços para os postos em torno de 40 a 50 centavos, independente da petróleo passar ou não. Ninguém foi em nenhuma distribuidora dizer, por que você subiu? Eu quero ver sua nota. Ninguém, nada. Aí o posto recebe uma pancada de todo mundo, é um mero repassador, e é quem ganha menos na cadeia, o posto ganha. Eu faço isso todo dia, gente. O posto ganha... Detalhe, você tem posto de gasolina? Não. Ok. Não. O posto ganha de 5% de margem bruta a 15%. Não é mais do que 15% em canto nenhum no Brasil. A média é 10%. 10% bruto para tirar todos os custos do negócio. Aí, esse ente, que é o mais frágil da cadeia, é o que é mais perseguido e cobrado. Isso é uma injustiça tamanha. Isso não existe. Mas aí vem um apontamento que eu queria que, se você pudesse, explicasse, apesar de você não ter posto. Na hora que a Petrobras anuncia o aumento,
parte dessa cadeia de postos instantaneamente aumenta. Por quê? Bom, mesma coisa que a distribuidora também, quando tem aumento nos seus custos, ela repassa de imediato. Ela não espera o outro dia para passar. Ela teve aumento lá na sua cadeia, ela repassa. Nessa semana, inclusive, no meio da semana, várias companhias passaram o preço mais alto. E o posto é um mero repassador. Veja por outro lado também. Vamos se colocar no lugar do dono do posto. Eu tenho um posto que vende, vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, bem fora da curva, 1 milhão de litros de diesel. E ele teve um aumento agora de R$1 no preço dele. Quanto é que ele tem que botar de capital de giro no negócio dele? 1 milhão. R$1 milhão. Aí eu tenho o meu estoque que não cobre 10% do meu capital de giro e eu sou obrigado a secar meu tanque e ir num banco pegar R$1 milhão e botar dentro do negócio? Isso é correto? Pelo amor de Deus, também tem que ter um pouquinho de consciência e dizer, eu vou quebrar o revendedor. Sobre a questão do elo mais fraco, né? Eu gostaria de ouvir com a sua percepção de especialista. A minha percepção é a seguinte: durante muito tempo o Brasil buscava autossuficiência em petróleo, na produção do óleo. Sim. Aumentou em terra, aumentou offshore, depois veio o pré-sal, que ia ser a grande redenção e tal, e a gente continua com dependência de importação de derivados. Sim. Tá certo? A capacidade de refino no Brasil reduziu. O que aconteceu no Brasil? Hoje a gente tem o óleo, mas não tem o refino? Isso. O Brasil, ele com a descoberta do pré-sal, ele ficou autossuficiente em na produção. De óleo. Beleza. Em óleo bruto. Em óleo bruto. Uhum. Só que existe. Quem se lembra das refinarias que ia ser feito no Rio Grande do Norte e foi feito só uma. Isso é uma indústria, isso não é uma refinaria, é uma indústria. Ela não sai nenhum produto refinado aqui 100%. Para fazer a gasolina, ela traz a nafta de fora e o diesel que sai aqui, ele não é um diesel nem S500, é maior do que S500. Ele tem que comprar o S10 fora, fazer o blend e a mistura para sair S500 e o S10 não é produzido aqui. Então a gente tem uma indústria. Quer dizer, aqui não refina 100%. Não, 100% a Clara Camaral. Não. Então, o que é que acontece? Abreu e Lima, deixa eu Abreu e Lima, o que é que foi feito? Eram para ser 2 linhas de produção de diesel, só foi feito uma, e mesmo assim foi feito para que óleo? Para um óleo que vinha da PDVSA, que não tem nada a ver com óleo de pré-sal. Quer dizer que além de ter nos roubado, o que funciona não atende. Você terminou, pronto, você construiu um carro para trabalhar com diesel e no final o cara disse, a gasolina agora? As peças não é engraçado, Walter. As pessoas esquecem isso. Você vê a Avigás, por exemplo, hoje o Brasil importa 100% de Avigás. Nenhuma planta produz Avigás. Só Cubatão Puruto que hoje 100%. Aí está aí, o litro quase R$15. Tem outra coisa. Isso, quem se lembra, e eu não estou falando aqui de política, não. Estou falando do porquê a gente chegou nesse ponto. Aí tinha uma refinaria para sair no Ceará, outra para sair lá no Maranhão, e nada saiu do papel. Se tivesse sido feitos... Os bilhões de dólares... A gente estava 100%. A programação foi feita, só não foi então, nosso óleo, ele chega a sair do país? Ele se exporta o óleo cru. O nosso óleo do pré-sal é maravilhoso. Óleo só nós exportamos o óleo bruto e importamos o Entendi. derivado. Então, para a gente resumir, nós produzimos a quantidade suficiente de óleo que a gente precisa. Sendo que a gente não tem como usar esse óleo porque a gente não refina. Isso. Então, a gente vende o óleo cru e traz o óleo rico importado. Sim. Ou seja, a gente paga esse diferencial. É isso? É isso mesmo. É desse jeito. Todo cachique para cor, né? Promoção boa, né? Nélio, bora agora para os projetos que estão aí na Câmara e no Senado. Destrinchar. E eu queria, se você pudesse, para a gente falar para quem está nos escutando, o consumidor final. E a outra coisa que eu queria também, eu vi ontem o Arthur Lira descer o cacete em todo mundo no Twitter, o presidente da Câmara, dizendo um absurdo da Petrobras, indiretamente culpando os governos dos estados também a questão do ICMS. É muito fácil para Aldemir, o secretário de Planejamento do Estado do Rio Grande do Norte, chegar agora e dizer que a pauta está congelada. Ora, Aldemir, você sabe que a pauta só foi congelada depois que o preço do combustível estava lá em cima. O Rio Grande do Norte foi um dos poucos estados do Brasil que em nenhum momento congelou a pauta fiscal durante 2021 quase todo. Aí quando o preço do combustível chegou lá em cima, que o Estado está arrecadando muito mais tributo do que arrecadava numericamente, entrando muito mais milhões, aí você congela o percentual em cima de um preço lá em cima. E depois fica jogando para a plateia, jogando barato, dizendo que o Estado congelou a pauta fiscal quando vocês me acusaram de fake news no ano passado, quando eu publiquei verdade. Só mostra que o BG publicou verdade e quem estava mentindo era vocês. Mas vamos voltar aqui para a pauta. Aí, esses projetos ajudam quem está na ponta em quê? São 2 projetos que tem. Primeiro projeto, esse surgiu na Câmara, foi votado, levou um tempão para ser votado, foi, e chegou no Senado no final do ano passado, não mandou, ficou para esse ano. É a PLP 11, né? 2020. Tá? 2020.
Ela tem alguns pontos que eu gostaria de enfatizar aqui. São 8 pontos que vale a pena tocar aqui. A cobrança hoje, ela é no final da cadeia. O que é que acontece? Todos os impostos incidentes sobre os preços, da venda da refinaria para a distribuidora, da distribuidora para o posto, aí fica o preço final. Em cima desse preço final é cobrado o imposto. O que é que acontece com isso? Você cobra o imposto sobre o imposto. Então, ele está vindo para a monofasia. Então, ele está vindo lá para a indústria inicial, como é o governo, o imposto federal. PIS, COFINS e CID. Não sei se foi claro aqui. Né? Então, impostos federais, o estadual vai ficar igual ao federal. As alíquotas hoje, dá um exemplo aqui. Tem estado que tem um etanol com 13%, que é São Paulo, e tem estado que tem 32%, que é Rio de Janeiro. Então, são alíquotas totalmente fora de... Aí você imagina, um estado como São Paulo, que faz fronteira com o Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro tem mais que o dobro da alíquota. Quem fica na fronteira, como é que fica nessa história? Perde venda. Então, isso vai ser unificado todas as alíquotas. Aí tem um estado que diz, mas São Paulo cobra 13 e está feliz. Aqui no Rio Grande do Norte, no etanol, cobra 25 e está feliz. Se unificar para 20, o Rio Grande do Norte perde, aí vão criar, aí é o CONFAS que tem que decidir isso, depois que isso for aprovado, qual é a alíquota que vai ficar e como vai ser essa compensação para que ninguém perca, que eu acho justo. Seria o né? fundo. Aí passou para cima, não, ainda não é o fundo, é outra coisa. Uma compensação por perda de imposto com a unificação de alíquota. Naquela época sobre exportações, né? Lembra que foi feito, né? A maneira de compensar os estados. Tem que compensar porque é injusto também. Eu acho que não é justo. O estado já depende disso, não pode perder a arrecadação. A outra o imposto ele vai ser cobrado ad rem, ou seja, ele vai ser cobrado sobre um valor fixo e não sobre o percentual, como era antigamente, que era ad valor. Como é antigamente não, como é hoje. É ad valor que é sobre o percentual. Aumentou o valor, aumenta a incidência. Então vai ser um valor fixo, como o imposto federal é assim. E também me parece que será um valor em real e não em percentual. Em real. Hoje é real. E é percentual. Hoje seria 60 centavos, é isso? É isso? O preço de combustível? Não sei, eu vi que seria... 60% seria a redução... Não, 60 centavos... Sobre cada o projeto alteraria, baratearia em 60 centavos. Vamos resumir também aqui. O que é que o governo está tentando fazer? Através do parlamento, e o parlamento está tentando, através da política econômica. Compensar essa loucura que virou o aumento do preço do barril, com o dólar que ainda está na casa de R$5, a população e encontrar um equilíbrio para essas compensações de aumento, barateando tributos e outras situações. Eu vou chegar aí. É isso, velho? Então, se passar, e Bolsonaro disse que assim que chegar, ele regulamenta, baratearia 60 centavos o diesel e a gasolina. É isso? Por quê? Porque eles vão pegar o quê? A média dos últimos 5 anos, limitados a 31/12 do ano passado, e vai pegar a média e sair. Aí é onde entra o impacto da redução de 60 centavos, porque ele não vai pegar o que está acontecendo hoje. E esse outro auxílio, e aliás, tem que parabenizar aí o senador potiguar Jean Paul Prats, que tem sido relator desses projetos, de um desses projetos, e tem lutado aí, inclusive na imprensa nacional, esse destaque pela luta aí na questão da regulamentação do projeto. Legal. Tem que dar a César o que é de César. E a questão do auxílio dos 300 seria o quê? Aí o que é que acontece? Tem mais uma coisa aí. O PIS, COFINS de importação também está sendo zerado até 2022, que ajuda as empresas a importarem e trazer um produto num preço menor. E aí eles criaram, nesse projeto aqui, eles ampliaram o auxílio gás. Dobraram a quantidade de pessoas que têm condição financeira vulnerável a receber o dobro. Então aumentou a quantidade de... E o gás aumentou de novo hoje, né? O gás aumentou de novo. Foi para quanto o barril? Vai para R$150, eu acho, um botijão de gás. 150 conto um botijão de gás. Existe outro projeto, que criou esse outro. Dentro desse reajuste, que é o depois da implementação... Isso, que é apresentado pelo senador Jean Paul e pelo outro senador que é de Sergipe. Rogério Carvalho. Esqueci o nome. Depois da implementação, só poderia ter novo reajuste depois de 12 meses, né? A gente tem política aqui. Aliás, vamos à hora certa, hein, Silvinha? Hora certa 96. Oferecimento. Água Mineral Santa Maria. Inovação, qualidade e tradição. Há 54 anos a água mineral da sua família. Lançamento de verão. Garrafão de 10 litros descartável.
13 horas e 3 minutos. Oferecimento da Água Mineral Santa Maria, 13 e 3. Nélio, tem mais algum ponto que você quer esclarecer? A PLP 1472/2021, ela tem 4 pontos interessantes. Uma que ela cria uma conta de estabilização de preços. PLP é o projeto que está em É um projeto que foi feito pelo Jean Paul lá e com o Rogério Carvalho. Lá no Senado e que está indo agora para a Câmara para eles darem aprovação. Ela cria uma Os governadores estão pressionando muito para não haver essa aprovação. Eles estão pressionando, inclusive já é o outro, esse aqui não. Os governadores pressionam para não aprovar o PLSMS. O do CMS. Os governadores estão dizendo que vão entrar na justiça. Se aprovar, eles vão judicializar. Mas é o outro projeto. É o que ele falou primeiro. Ele agora está falando do Senado. Ele cria uma conta de estabilização de preço, que é a CEP, que foi criado, que ela vai criar uma banda de amortecimento de preço, ou seja, vai pegar impostos federais, vai colocar ali dentro, que se subir o imposto, o que é que vai acontecer? O Estado pode dizer assim, refinarias, não suba não, que eu banco essa diferença, você vai ter seu custo compensado, mas não passa para as distribuidoras. E quando você tiver de reduzir, que a gente vai acompanhar, aí em vez de você reduzir para a distribuidora, você desce pro fundo, volta para o fundo desse dinheiro. Então, isso é uma criação. E que vai vir sobre tributos e receitas do petróleo. O importante é que tenha essa via dupla, né? Tem que ter. Porque senão só quando falta vai, aí quando sobra não vem. E aí entra o ACB, que é o Auxílio de Combustível Brasileiro, que aí vai para taxistas, para Ubers, para proprietário de embarcações de pequeno porte. Transporte escolar também? Transporte escolar também. Que aí seria aquele auxílio do combustível. E aí esse projeto, se o projeto do ICMS já não conta com a simpatia dos governadores, esse projeto não conta com tanta simpatia do governo federal. Por quê? Porque esse colchão de estabilização vai tirar a receita. Tira a receita que iria para o Tesouro Nacional. Esse é o projeto que... mas 2022... O Roberto Guedes, ele... mas 2022... Mas aí, sabe, o Roberto Guedes, ele enchia em relação a esse projeto. Os senhores congressistas, os senhores seus congressistas estão pensando agora na eleição. O executivo federal ou estadual que se rei para lá. Eles vão aprovar aquilo que achar que o povo vai... E a outra discussão que para mim, essa é a principal que deve acontecer, é qual desses dois projetos, ou se os dois projetos devem caminhar juntos para que haja um impacto maior no preço final. Porque quem é o grande prejudicado disso aí? Nós, consumidores. Eu só tenho uma coisa a falar aqui disso aqui contra. Qual tem mais impacto em relação ao Isso preço? Vai congelar o preço de hoje. Aí é o que você falou no início. Nós estamos congelando o preço no mais alto patamar que tem. Gente, isso aí, país vizinho aqui fizeram isso, você vê lá que o preço não mexe. Mas o preço aqui, vizinho, é R$8 há muito tempo, enquanto aqui era 5. Vale a pena? É o momento? Tem que se analisar isso. Ou então vamos criar uma situação, vamos rever de vez em quando para a gente... O brasileiro tem muito esse mau costume do imediatismo de olhar para o umbigo na hora, não olha ali depois da ponta dos pés. Feito lá atrás... Até a galera só grita quando o bolso aperta. Porque, inclusive, né, eu acredito... Muita gente, inclusive, é insensível ao ponto de ver um vizinho passando fome e não fazer sua parte, mas quando ele começa a ter necessidade, ele grita. Inclusive, a minha percepção, né, é a seguinte, é que o preço do petróleo, continuando esse conflito, a tendência realmente é aumentar. Por quê? Os Estados Unidos já começaram a mexer nas suas reservas estratégicas, mas para poder recompensar, que ele tem uma máquina de guerra para ser mantido quando for preciso, ele está indo buscar petróleo até na Venezuela. Irã. Certo? Irã. Então, isso vai fazer o quê? O mercado vai tender. Quanto maior essa disputa, mais o mercado vai aproveitar e vai tentar... Nos Estados Unidos está começando um movimento de reclamação também do preço do combustível. Mas os Estados Unidos hoje é o maior produtor, tanto de petróleo, de refino, como de gás. Os caminhoneiros lá, quem mexe com as grandes empresas de transporte lá, de logística, começaram a se mobilizar para também se manifestar contra o aumento do combustível lá. Você tem ideia, o aumento do combustível nos últimos 6 meses é mais de 30%. Nos Estados Unidos, quando era uma diferença estúpida para o Brasil, e hoje há uma aproximação. Mas falando sobre a Venezuela, Maduro soltou ontem 2 presos americanos. 2 presos americanos. É um sinal. Certo? O Nicolás Maduro. Após a reunião dos sinal de boa vontade. Dos executivos americanos com o governo venezuelano, foram soltos 2 presos americanos, e a Venezuela já acordou com os Estados Unidos de enviar petróleo bruto instantaneamente. E mais, os Estados Unidos foram à Venezuela, veja só como a fome e a vontade de comer se juntam, independente de onde uma economia, e qual alimento seja. Tem ideologia. Não. Os Estados Unidos foram com executivos e a diplomacia para a Venezuela para investir bilhões imediatamente na produção venezuelana. E por que não foi possível?
Porque a indústria petrolífera venezuelana está destruída. Isso. Destruída. Então não adianta só dinheiro, tinha que ter dinheiro e tempo. E os Estados Unidos querem comprar o petróleo imediatamente. Para quê? Para se livrar da Rússia. E aí, qual foi o outro canal americano? O Irã. Quer dizer, os americanos estão negociando petróleo hoje com os dois países que têm mais sanções políticas e financeiras americanas. Irã e Venezuela. Eles negociaram a redução de sanções com a Venezuela. A Venezuela sinalizou com a soltura desses dois presos. E outro sinal da Venezuela foi Maduro se comprometeu com o governo dos Estados Unidos de voltar a negociar com aquele rapaz que tinha se intitulado presidente da Venezuela. Me fugiu o nome dele agora. O outro daqui da última eleição. Era o presidente da Câmara. Nélio, para me liberar você... Só um minutinho, Bruno, só fazer aqui, ver se realmente é isso. A Venezuela, o modelo que adotou, em parte, que nós temos... A Venezuela tem óleo bastante no solo para explorar. É a maior reserva do mundo. 300... Só que não tem capacidade de refino. Né? Praticamente acabou com a capacidade de refino. E o Brasil, que tornou-se com pressa autossuficiente, tá certo? Reduziu, quer dizer, não ampliou a capacidade de refino, fechou em algumas, e nós estamos seguindo, apesar de um degrau diferente, mas estamos seguindo praticamente o mesmo caminho, é isso? Se não mudarmos de direção? É um pouco diferente, mas a gente podia ter feito dever de casa lá atrás, se tivesse feito as refinarias, estava todo mundo de boa hoje, estava tudo feliz. Nélio, o José Rego, esse pensamento do José Rego, ele é de muitos. Ele diz o seguinte: a Petrobras produz em real, vende para a população com preço internacional em dólar. Isso é verdade ou é mentira? Todas as refinarias do Brasil compram o produto dela ou importado, de qualquer canto do mundo, ou da própria Petróleo Brasileiro em dólar de preço de Brent internacional ou WTI internacional, ou seja, preço internacional. E a refinaria tem que sobreviver com os custos dela. Então, ela compra isso. Então, não é o Brasil, ele produz em real, mas ele vende em dólar aqui dentro. Eu perguntei isso a você porque o José Rego, ele deve ter preferências políticas para a esquerda. E quem tem preferências políticas para a esquerda está tentando responsabilizar o atual governo por todo esse caos que a gente está vivendo. Mas eu vou dizer a você, José Rego, que o preço do petróleo ele é dolarizado no mundo todo. E o custo de produção do petróleo é dolarizado no mundo todo. E se você está acompanhando esse programa já há algum tempo, você viu quando o Nélio explicou que aqui nós produzimos produto bruto, o óleo bruto, e vendemos ele bruto para o exterior e compramos ele refinado do exterior em dólar. É isso, Nélio? Perfeitamente. Então, como é que pode ser em real? E se fosse em real, que não é o caso, se a gente tivesse as refinarias construídas, que roubaram o dinheiro e não construíram, e você sabe quando roubaram e quem roubou e não construiu a refinaria, também seria dolarizado. Porque a gente não iria economicamente na contramão de nenhum país do mundo. Imagine da Venezuela, que não é referência para nada. Esse é o problema de todo país que exporta muito commodity e que importa o produto industrializado. É verdade. Eu acompanho os preços internacionais semanalmente e em dólar. O Brasil, ele é abaixo da média mundial em termos de preço de bomba. Então, assim, dizer que o preço aqui é caro... Hoje, se você quiser comprar uma gasolina, um litro de gasolina em Hong Kong é R$15 o litro. Se você quiser comprar em qualquer canto da Europa, é de 10 a 12. Deixa eu lhe fazer outra pergunta, para finalizar, que a gente também está com tempo. A pandemia tem a ver com isso? Rapaz, o consumo caiu vertiginosamente. Isso fez com que, você tem uma ideia, a OPEP ela reduziu a produção dela para 40% do que ela produzia antes da pandemia. E aí vem aquilo que você falou, o professor falou aqui, da Venezuela. Você para de produzir há 6 meses, um ano e meio, para você voltar à indústria de novo, você tem que ter manutenção. Isso tudo é terceirizado, maniobra terceirizada e caríssimo. Cara. Meu amigo, é difícil. Não é assim, escola o dedo e faz. Agora também tem outro apontamento inteligente do Djaí. Nesses 3 anos do governo Bolsonaro, a Petrobras não investiu nada em refinaria, né? Não investiu. Não, ela foi obrigada a desinvestir em 8 refinarias pelo CAD. Foi diferente. Ela teve que vender ativo. Ela teve que vender ativo. Porque o CAD é a questão de concentração do mercado, é isso? Ela vendeu 3, ela vendeu da Bahia, vendeu de Manaus e vendeu do Rio Grande do Norte. Apesar de ter entregue só 2, né? Só uma. Faltam essas 2, mas vendeu. Tá fechado. E faltam mais outras. Ele tem que botar mais 5 para fora. É diferente. Papai. Nélio Vanderlei, espetáculo sua participação no programa. Obrigado, viu? Juntos. O homem é fera, papai, viu?
E outra coisa, atua no ramo no Brasil todo, não é no Rio Grande do Norte, não. E a Potiguar. Olha, meus amigos, a funerária Morada da Paz mudou de endereço. Está lá na Rodrigues Alves, em frente à Cidade da Criança, viu? E o telefone de lá é 0800 123 4848. 0800 123 4848. Conta lá com segurança 24 horas, em frente à Cidade da Criança. Porque o Morada da Paz é referência. Porque, além de ter uma estrutura a melhor, tem um corpo humano para lhe atender no pior momento da melhor forma possível. É referência de verdade. Fala aqui do Grupo Dunas, gente. Olha, o Grupo Dunas representa aqui no Rio Grande do Norte